Vamos lá. Boa noite, meus amigos queridos. Eu sou o Moacir Alves, quem vos fala. Sou da Arcadia Group, estou aqui com grande prazer aqui, em nome da comunidade game, que é por eles que nós estamos aqui agora, né? E aqui com essas empresas que participam aí do ecossistema, e que eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui, né? Na sala, meus amigos, que eu vou apresentar um por um, né? E nessa apresentação aqui, que a gente pretende abordar alguns dos aspectos mais importantes do mercado de games no Hemisfério Sul. Tá? Então, vamos falar exclusivamente aí do Hemisfério Sul. O que nós vamos fazer? Vamos falar sobre entendendo as dinâmicas, as tendências, demandas, bem como todas as exigências aí, né, da indústria dos games. Nossos convidados para essa jornada são profissionais com larga experiência aqui, temos até umas pessoas famosas aqui, né, em suas áreas de atuação e certamente trarão aí informações de extrema relevância aí para vocês nesse encontro. Para começar nosso bate-papo bem legal, eu saúdo o nosso querido amigo Crisóstomo Mundrum, coordenador de projeto de game da Angola Cables, especialista de mercado de games, que, obviamente, estamos aí agradecendo por essa oportunidade. Crisóstomo, pode dar uma introdução rápida sua, por favor? Olá, Moacir. Muito obrigado por essa oportunidade. Olá a todos que estão aqui a nos ouvir. Meu nome é Crisóstomo Bundo, trabalho para a Angola Cables. Trabalho no setor de telecomunicações. A Angola Cables é uma operadora do wholesale. No fundo, o que nós fazemos é aproximar os conteúdos, né, os jogos, essencialmente aqui, a quem joga, né? Criar a infraestrutura necessária para as pessoas jogarem. Essencialmente, esse é o nosso foco, reduzir latências entre as pessoas e os conteúdos online. É por isso que estamos aqui, para então focarmos esse no debate, essa partilha com grandes painelistas aqui, como já foi mencionado pelo Moacir, para aprendermos um com os outros mais uma vez. Muito bem, Crisóstomo. Muito obrigado, meu querido. Agora aí para agradecer a participação do meu conterrâneo, que fez a barba especialmente para essa live. Eu ainda falo 2-0, hein? 2-0. Gostaria aí de agradecer meu grande amigo Ezequiel Norões aí, lá daquela terra horrível que é Fortaleza, aquelas praias horríveis da União Cearense de Gamers, né, querido amigo Ezequiel aí. Dê-nos uma introdução sua, por favor, meu querido. Olá, muito boa tarde a todos. É uma grata satisfação estar aqui compartilhando hoje a presença com tantas pessoas legais e de profundo conhecimento e de experiência no setor de games no Brasil e também agora no mundo, né? Que a gente já está atravessando o oceano e chegando aí lá na África agora com os amigos aí da Angola. E é uma grata satisfação para mim, que sou aqui do estado do Ceará, representante de uma entidade que trabalha cultura de jogos eletrônicos e analógicos aqui, e temos, né, muito o que falar, temos muito o que colocar, porque games, além de ter esse mercado maravilhoso e extremamente atraente por conta da questão das cifras e de toda a movimentação e interesse das pessoas que nós temos, hoje também tem muita cultura e muita coisa boa para a gente entender, conhecer e relevar. Mas o papo hoje é sobre jogos, né? O papo hoje é sobre gaming e o nosso foco é exatamente colocar qual é a realidade, o cenário aqui da nossa cidade, do estado do Ceará, do Nordeste e também falar um pouco do Brasil. Tá? Então agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, boa noite a todos, né? Boa tarde aqui em Fortaleza, boa noite a todos que estão acompanhando. É isso aí, meu querido. Muito obrigado. Agora vamos falar aí com o nosso querido Eric Betti, jornalista especializado, editor do Máquina do Esporte, que por sinal é bem famoso, estava dando uma olhada no LinkedIn, né? Tem 95 seguidores, 95.001 agora, porque eu também te sigo. Obrigado. E dois. Eric, por favor, a sua introdução a esta webinar. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, amigos. Boa noite aos que estão além mar. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho desse universo que vem tomando cada vez mais uma fração e uma seara daquilo que eu vim, né, da minha origem, que é falar de esportes, né? E o e-sports e o gaming também cada vez mais forte. A minha atuação sempre foi nessa área, muito falando do marketing esportivo, e acho que, se a gente pode dizer, de 3, 4 anos para cá,
está cada vez mais forte esse movimento de patrocínio esportivo, ou melhor, de patrocínio e esportivo, né? Dessa área toda de games que vem crescendo cada vez mais. Vou tentar passar um pouquinho dessa experiência toda da prática do marketing esportivo, que está cada vez mais caminhando junto, né? E trazendo cada vez mais receita para algo que já tinha, né, muito público, já tinha muito investimento e agora passa também a ganhar muitas marcas e patrocínios, que é esse universo do game. Muito bem, Eric, muito bem. Agradeço aí a sua fala. E aí também agora vou complementar com o meu querido amigo Nilson Silva, que deve ser um rapaz muito ocupado na Maxi Host, porque ele entrou em cima da hora, mas conseguiu chegar a tempo. Por favor, Nilson, uma introdução sua, meu querido. Olá, tudo bem, pessoal? É uma honra estar participando desse webinar com vocês, que são monstros aí do setor de games no Brasil, cada qual com a sua especialidade, mas entendendo muito do assunto. Eu venho do mercado de telecom e agora também atuando no mercado de data center, e então a gente tem a noção de infraestrutura, assim como a Angola Cable, a gente tem tentando ser cada vez melhor estruturado para atender o mercado de games, né? Que é um mercado muito específico, né? Porque atualmente o dado que é mais complexo para você trafegar pela internet são os games, por causa do lag, quando você perde a conexão, ou só o voice, que é o VoIP, né? Então, sim, e atualmente, como o setor tem crescido muito, essa infraestrutura é extremamente requisitada, né? E hoje a Maxi Host se não o maior, é um dos maiores data centers com conteúdo de games no Brasil, na atualidade. Inclusive, temos hoje a nossa estrutura hoje saiu do Brasil já há mais de um ano. A gente está atuando no mercado americano e agora atuando também em Sydney, para também dando essa parte de edge computing, né? Ficando cada vez mais próximo do usuário final. Muito bem, gostei. Então, você já virou meu amigo de infância, tá? Vamos conversar muito aqui. E por fim, e obviamente tão importante quanto, aí eu quero agradecer a presença do Helder Pita, que é o cofundador do FUT Angola e do Angola Game Community da Angola, que, por sinal, apesar de tanta Angola no meio, ele está justamente na Inglaterra, o que me dá uma grande inveja. Mas, enfim, aí, meu querido, por favor, suas considerações. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente pelo convite. Nesse webinar vou tentar falar um bocado do game em Angola e não só, também de angolanos e certas dificuldades que nós enfrentamos e também a qualidade e a oportunidade que o mundo gaming, não só no mundo, mas em Angola tem e pode ser explorada. Espero que com essa experiência que nós temos tido nos últimos anos a trabalhar nesse setor, consigamos expor aqui tudo o que nós queremos e também querer tocar mais na área, não só de gaming, mas em tudo que envolve esse mundo e-sport, que a oportunidade está lá, é muita, e nós só temos que seguir o melhor caminho, saber ter o know-how e também estar aqui nesse webinar com pessoas que trabalham mais tempo nisso, têm outra experiência, beber dessa sabedoria, adquirir também algum know-how é muito importante para todos. Então, e agradecer outra vez pela oportunidade que eu tenho em nome dos gamers angolanos, em poder também dar aqui o parecer nesse tema. Muito bem, meu querido. Eu vou dar uma breve introdução a mim, o moderador. Eu sou Moacir Alves, trabalho com games praticamente há 13 anos e exclusivamente com esportes há 7 anos. Acabou de... 3 dias atrás, fez 7 anos que eu vivo exclusivamente de esportes eletrônicos. Então, é uma honra para mim, uma grande felicidade estar com vocês aí. E a minha grande provocação começa agora. Eu adoro provocar essas questões, já dei bastante palestra, né? Então eu sei como provocar bem as coisas. Quando a gente fala muito em Brasil e África, a primeira coisa que vem na mente de muitas pessoas é Brasil, além de mulata, carnaval, cerveja e Amazonas, que tem, né, botos e etc, etc. Na África você tem girafa
rinoceronte, etc. Eu quero fazer a primeira grande provocação, que com essa mesa aqui a gente já mostra que isso não é bem verdade e que nós aqui estamos falando sobre tecnologia e sobre esportes eletrônicos. Meus amigos, o ano passado eu fui 3 vezes para a China e achava que a China era super incrível, com milhões de questões de esportes, também pelo tamanho do país, e descobri que nós no Brasil estávamos muito mais avançados que eles na sequência dos esportes, dos esportes eletrônicos. Exatamente o mesmo ocorreu comigo quando eu fui para os Estados Unidos e falei com grandes empresas de esportes eletrônicos, e aí o cara falou, você não quer abrir uma aqui? Porque nós não temos. Aí eu fiquei espantado, eu olhei e falei, mas peraí, eu estou nos Estados Unidos, como assim não tem? Tem uma ou outra, aí eu percebi que, né, nós temos que tirar essa síndrome do vira-lata, né, que nós sempre somos, estamos por trás de tudo ou abaixo de tudo, e sabermos que nós aqui estamos muito à frente. Por exemplo, Angola Cables, quando você se refere a Angola Cables, você fala de cabos intercontinentais, que são coisas gigantescas. Então, assim, você imagina um cabo saindo da África e vindo para o Brasil e partindo para tantos lugares do mundo. Só nisso eu já percebi, nós estamos muito à frente, né? E por isso aí eu vou começar agora com minha primeira pergunta, aí essa pergunta vai para o Crisóstomo, né, meu querido? A pergunta é a seguinte, segundo o banco Goldman Sachs, em maio de 2020, o mercado de games cresceu 95%, né, nos Estados Unidos. No Brasil, segundo a pesquisa Games Brasil, que às vezes eu contesto um pouco os resultados dessa pesquisa, mas é a melhor que nós temos aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de 84 milhões de pessoas que jogam algum tipo de game. Você está falando de games casuais, PCs, etc. Né? Como você está vendo esse crescimento do mercado de games por conta dessa pandemia? O que você acha dessa pergunta, Crisóstomo? É bem interessante, Marcelo. E assim, eu quando olho para esse fenômeno que afeta essencialmente a juventude, os millennials e a Z-Generation, que são exatamente essas pessoas que têm uma relação muito próxima com a tecnologia, com o gaming, uma facilidade de usar isto, a primeira coisa que me vem é, ok, Angola Cables dá a oportunidade de olhar para duas realidades muito grandes. Uma, que é o continente sul-americano, Brasil, que é o 13º do ponto de vista de receitas da indústria de gaming, e depois temos do outro lado a África. Okay. Se nós olharmos para as duas infraestruturas ou para os dois continentes, vamos perceber que de um lado temos um continente altamente maduro, com grandes tecnologias por detrás, com grandes conteúdos de gaming, com grandes criadores, grandes players, grandes nomes, mas do outro lado também temos um continente que é o segundo maior do ponto de vista de população, mas que tem a sua maior parte da juventude jovem, né? Com uma média de idade entre os 18 anos, mas tem ausência de tecnologia. Okay? Então temos um lado cheio, um copo cheio, e do outro lado um copo vazio. Temos exatamente aqui uma grande oportunidade com esta indústria de exportar este tipo de conhecimento, este tipo de tecnologia para uma realidade que não tem servidores. Se nós olharmos para aquilo que é o hemisfério sul, que é exatamente a nossa razão do debate hoje, vamos perceber que em África, que é o continente onde há mais juventude e há menos acesso à tecnologia, há uma diversidade muito grande, porque o gaming é muito utilizado nas regiões costeiras. Os países que fazem fronteira com a Europa, com a Ásia, e os países que fazem fronteira com o Oceano Atlântico, que é onde nós estamos a discutir agora. Mas também existem outros países que não têm servidor nenhum, mas do outro lado existem outros países como a Nigéria, o Ghana e a África, porque existem alguns servidores, existe alguma demanda de gaming já desenvolvida. Todavia, o interessante é que hoje com o Covid e com o em tudo, teletrabalho, telemedicina, até telegaming, as pessoas estão cada vez mais em casa a jogar, a partilhar. Nota-se que o crescimento do tráfego nas infraestruturas de telecomunicações cada vez mais vem estourando. Nós sentimos isso, que há mais pessoas a jogarem, os nossos pipes estão cada vez mais cheios, e nós estamos a ligar com isso, né? Temos um sistema submarino, como a Marcelo
mencionou aqui, que liga o Brasil, exatamente essas duas realidades, o Brasil a Angola. Antes de existir esse sistema submarino, nós podíamos dizer que o tráfego saía da África, ia para a Europa, cruzava o Atlântico, Europa, Estados Unidos, descia para o Brasil. Era uma volta muito grande, que nos dava, do ponto de vista de latência, que é o tempo entre o momento do clique e o momento que a informação aparece no ecrã, cerca de 365 milissegundos. 365 milissegundos. Nós estamos a falar de uma latência tão alta que é impraticável do ponto de vista de gaming. É impossível jogar com essa latência. E ali, o que é que aconteceu? A Angola Cables viu uma oportunidade muito grande de poder juntar essas duas realidades. Uma, com essa necessidade de conteúdos, altamente jovem, ávida por entrar neste mundo das telecomunicações, neste mundo do gaming, porque é uma forma de viver. O Macir já mencionou aqui há pouco que vive exclusivamente do gaming. Para o teu lado, de certeza vai dizer que isto é normal, mas para a África, o gaming ainda é um vício. Eu me lembro ainda algum tempo aqui a jogar e dizer, estás a perder tempo, estás a fazer o quê? Vai estudar. E não podia jogar muito tempo, porque o pai vai dizer, olha, vai estudar matemática, física. E hoje o Macir está a dizer aqui na live que vive do gaming. E se nós olharmos aqui para isso é uma grande novidade. É preciso evangelizar para uma realidade africana que até o acesso à tecnologia é complicado. Um telemóvel é difícil as pessoas encontrarem, porque o custo de um telemóvel é 3, 4 vezes mais alto. Aí é muito complicado olhar para isto. Do outro lado, temos uma realidade altamente. Nessas localizações, há dois sistemas de data center, ecossistemas apropriados para poder juntar. Então, nós estamos a falar do gaming, estamos a falar das infraestruturas que reduzem as latências, além de um outro sistema submarino que liga, por exemplo, a América do Norte e a América do Sul, aí que são altas zonas de densidade da indústria de gaming, onde tudo é criado, tudo existe em abundância. Mas o do outro lado da África também tem outra realidade, que tudo falta, okay? Às vezes até energia, né? Tem essas nuances, mas que isso também representa oportunidade. É interessante que em África, tu podes ser tão bom, estou a falar aqui do Hemisfério Sul, do ponto de vista de gaming, podes jogar, mas não consegues participar em grandes campeonatos, porque a falta de servidores, por si só, já te exclui dessa participação, porque não é servidores, e as latências são muito altas. Então, aqui é um espaço, este tipo de debate nos ajuda a perceber essas realidades e com certeza que no andar, no desenvolver aqui da conversa, vamos poder partilhar mais outros pontos interessantes deste grande universo e destas oportunidades que o Hemisfério Sul nos dá. Bem, Crisóstomo, você me falou uma coisa importante para mim e eu vou fazer mais uma provocaçãozinha legal para vocês, tá? Quando você falou do vício, imagina eu, há 10 mil anos, 10 mil anos é bom, eu estou pré-histórico quase, há 10 anos atrás... 10 mil não, hein? 10 mil, né? Você vê como eu tô, né, Eric, tô triste aqui. Mas há 10 anos atrás, quando eu fui falar com meu pai, que queria trabalhar exclusivamente com games, ele olhou para mim e falou, você quer que eu te arrume um emprego porque você vai ser vagabundo? Foi o que ele falou para mim, né? Você não vai trabalhar, você só vai brincar, etc, etc. Bom, basta dizer que nos últimos 6 anos eu visitei 25 países. Ano passado eu estive 3 vezes na China, só para falar de jogos eletrônicos. Assim, estou só falando da China, porque, na verdade, o ano passado eu estive em 8 países. São quase um país por mês. Só para falar de jogos eletrônicos, para você ver como a questão cresceu nesse sentido. E o mais importante que eu quero passar para vocês, meus amigos aqui, e a todos que estão assistindo. Por que o Hemisfério Sul está se tornando tão interessante para essas empresas de fora? É simples, porque nós temos os números que engordam as pesquisas dele e os dados que eles vendem para outras empresas. Por exemplo, quando eu estava na SL, eu percebi que o campeonato mais importante deles, o campeonato nacional deles, que era patrocinado por um banco que se chamava Mastershaft, tinha 150 espectadores. O nosso campeonato no Brasil, que era Brasil Premier League, começou com 2.000 pessoas assistindo.
Então, fora que na Alemanha você tinha você tinha uma tendência muito maior, se você já tinha pessoas que já assistiam há longo tempo, e que o Brasil passava deles, há muito tempo. Então, isso fez com que os outros mercados afora, e principalmente Free Fire e uns outros aí que acredito que o Eder depois venha falar, começassem a olhar o mercado brasileiro. No Brasil, por exemplo, nós temos um problema. A dificuldade no Brasil é tentar arrancar R$1 do brasileiro. Quando chega alguém de fora e fala assim, nossa, vocês têm tantas pessoas que jogam, tal. Eu falei, claro, mas tenta arrancar R$1 do brasileiro. É a coisa mais difícil da face da Terra. Então, com isso, eu vou acrescentar, com esse meu comentário, eu acrescento a minha segunda pergunta aí, que vai para o meu grande amigo aí, Nilson Silva, né? Esse é realmente um momento único para o setor de games, Nilson? Por quê? Eu acredito que o que aconteceu agora vinha crescendo muito o mercado de game. O mercado de game, a latência desse mercado nos últimos 10 anos, você viveu isso, vivenciou isso, praticamente dobrou o mercado. Porém, agora a gente está passando por um momento de pandemia. Então, você vê que, eu vi uma pesquisa recentemente, que nos últimos 3 meses, o crescimento foi equivalente a 2 anos de faturamento e tal. Então, assim, em 3 meses, eles conseguiram faturar equivalente a 2 anos de crescimento, vamos dizer assim, no e-games, né? E aí você tem hoje as pessoas confinadas em casa e tal, elas acabam jogando não só os adolescentes, como os adultos também, entendeu? Então a faixa etária cresceu bastante. Então você tem hoje adolescentes com jogos infantis, educativos, enfim, e tem os adultos com jogos adultos, com tiros em primeira pessoa e afins, e isso vem crescendo muito. Isso fez com que, eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, um brasileiro, como povo, ele é muito enganjado. Você pode ver que Facebook, ele é um dos maiores consumidores do mundo, WhatsApp, toda e qualquer ferramenta de comunicação o brasileiro usa muito. E aí, quando você colocou isso com relação a games, os adolescentes, os adultos começaram a acompanhar, a ter os times e torcer, e aí você vivenciar, participar dessas arenas e tal. Então, eu acredito que o mercado brasileiro ganhou muito com o passar desse tempo, e aí agora, quando o mercado ficou fechado, pessoas ficaram sem poder fazer nada, ficar dentro de casa, isso cresceu bastante, entendeu? Então, assim, a gente hoje participa do mercado de infraestrutura, assim como a Angola Cables. A Angola sentiu isso como nós sentimos. O consumo de tráfego foi muito alto, aumentou muito, vertiginosamente. O ponto de troca de presença no Brasil, o PTT, o NIC-BR, ele bateu recorde atrás de recorde de consumo de conteúdo, né? Então, assim, os streamings, os jogos, tudo cresceu muito. E nós temos uma infraestrutura que nós temos um blend de operadoras e peerings, né? Muito bom, inclusive para manter essa latência muito baixa, especializada para o pessoal de games, mas mesmo assim você vê que o consumo foi muito grande, entendeu? E aí, aquele copo meio cheio, copo meio vazio, enquanto o pessoal estava meio, empresas B2B, que também é o nosso mercado, as empresas começaram a reduzir a estrutura, porque os funcionários começaram a sair das empresas e trabalhar em home office e tal. Eu acho que o nosso amigo Nilson está com um problema de conexão. Vamos esperar mais um pouquinho. Voltou. Voltou, Nilson. Voltou. Continue, meu querido. Então, estava comentando que com a questão de consumo de conectividade, uma série de coisas que aumentou muito, e no mercado a gente sentiu também um movimento do quê? O cliente, que era um B2B, retraído, segurando um pouco o seu consumo e tal, e o cliente de game crescendo cada vez mais. Então, não só os estúdios de games, os provedores de games, mas também o jogador, o roleplay, entrando no mercado e fazendo cada vez mais compras, entendeu? Cada vez mais crescendo esse segmento conosco. Então, assim, eu vivenciei
essa pandemia, esse crescimento com a pandemia, e acredito que foi um período único que eu acho que não vai retroceder, não. Eu acho que só vem acrescentar ao que já tinha. E assim, muito dificilmente hoje você vai escutar um pai falar o que falou para você há 10 anos atrás, né? Hoje as universidades têm vários cursos, né, especializados em game, né, em produção, em ilustração, em desenvolvimento mesmo de games, né? E virou mesmo uma profissão, né? Não só o jogador, como o desenvolvedor. A molecada hoje em dia, ela está muito antenada, né? Então ela está vivenciando os jogos como não só como jogador, mas querendo produzir games, né? Isso é muito interessante. Muito bem. Isso até complementando um pouco do que você disse, quando meu pai falou tudo isso para mim, né, nessa questão dos games, né? Quando de repente, quando você passa por 25 países e ele vê que o filho chegou há tanto tempo em tanto lugar, ele olhou para mim e mudou muito o aspecto, né? Ele falou, caramba, eu tinha tanto preconceito de você e agora estou vendo aí que você tá por cima praticamente dessa questão de game em todo lugar. Então, eu acho que... Mas é que nem... ele nem tem culpa, né? Na vivência dele, na perspectiva dele, era outra coisa, né? É que nem há muitos e muitos anos atrás ser artista, né? O cara querer ser ator, né? Teatro e tal, era considerado também vagabundo, outras coisas mais, né? Então, assim, é modernidade, né? Então, às vezes você busca o melhor para o seu filho. Minha filha hoje tem 10 anos. É claro que se ela falar para mim alguma coisa com tecnologia, a gente sempre vai considerar uma boa opção, mas a gente não sabe, né? Realmente o que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. A evolução está muito rápida, né? De fato, concordo contigo. Mas agora eu acredito que os pais, e principalmente eu com minha filha, que tenho uma filha, vamos conseguir falar isso muito mais abertamente para os filhos. Se minha filha falar, sim, quero ser uma designer de game, eu falo assim, vá, filha. Né? Agora, vamos lá para a nossa terceira pergunta. Essa vai diretamente para o meu querido amigo Eric Betting. Eric, há sempre uma expectativa de consolidação com o mercado de realidade virtual, assim como está acontecendo também agora com os esportes, né? Mas com o mercado de realidade virtual, essa consolidação não acontece. Você vê diversos planejamentos, você vê diversos programas bacanas vindo aí com a questão da realidade virtual, mas poucos são os que realmente deslancham mesmo, né? Essas mudanças de paradigma, de pós-pandemia, você acha que elas devem produzir algum impacto nesse setor? Olha, Moacir, eu acho que sim, viu? Porque eu acho que até um pouco o que o Nilson falou, que o Cris falou também, a gente está vivendo um momento em que os preconceitos estão sendo quebrados, né? Até porque talvez a gente nunca tenha convivido tanto fechado dentro de casa com os nossos familiares e tudo mais por tanto tempo. Então você é obrigado a compartilhar a tua rotina com o seu filho com você, com a sua esposa, enfim. Né? Isso tem o lado bom, o lado ruim em vários aspectos, mas com certeza a gente começa a quebrar resistências, né? Eu sempre gosto, uma coisa que eu acho muito legal a gente observar na pandemia, né? Quantas ferramentas a gente passou a utilizar de tecnologia que já existiam, mas a gente não usava. Não teve uma grande inovação tecnológica nesse período. Tudo está aqui e está disponível. A gente só está começando a usar. Estamos aqui agora com 45 pessoas dentro de uma sala, conversando em vários lugares do mundo. A gente já podia fazer isso. A gente não precisava se deslocar e se encontrar fisicamente no mesmo espaço, né? Mas a gente foi obrigado a ter que usar este recurso que já estava disponível. E eu vejo muito, talvez, um caminho, falando aí de realidade virtual, indo para isso, né? A gente começando a entender que dá para fazer, é mais seguro, é legal, é diferente, é uma outra forma de se encontrar. Uma coisa que a gente tem olhado muito no universo do esporte, e o próprio game, o próprio esportes entra nisso também, é como as marcas vão conversar com as pessoas a partir de agora. Antes era fácil, tinha um estádio lotado, né? O próprio evento que se organizou ali em 2016, ele
tinha a presença de público, né? Eu sempre brinco, o crescimento do esportes, ele se deu quando ele passou a repetir o que o esporte fazia, que era exatamente levar as pessoas para uma mesma arena para torcer por um evento, né? E é muito interessante porque a gente vai observar o seguinte, o nosso produto era um produto de aglomeração de pessoas. E é isso que não pode mais acontecer. Então, eu vejo que a gente vai ter um caminho muito grande para tomar de reinvenção de como a gente se aproxima das pessoas. A gente começou a partir das lives, a partir dos webinars, a partir de encontros virtuais, a quebrar um pouco essa barreira, né? E agora eu vejo cada vez mais, assim como a gente vai vendo o preconceito dentro de casa em relação ao filho que pratica o game, né? Quebrar e, na verdade, virar até um elemento agregador da família, né? Como nunca foi, a gente vai vendo também essas novas tecnologias, ou, na verdade, essas velhas tecnologias, mas que ainda não eram usadas por não proporcionarem a experiência real, passarem a ser cada vez mais usadas, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho aí de ruptura mesmo provocado por essa necessidade nossa de achar outras maneiras de se divertir. E aí eu acho que entra, vamos dizer, a realidade virtual e várias outras tecnologias existentes que vai nos permitir isso. Muito bem, Eric. Eu acredito que para o mercado de áudio e vídeo, principalmente essa área de jogos e tudo, ele é um monstro silencioso. Ele cresce de uma forma com que as pessoas não acompanham a velocidade disso. Por exemplo, quando chegaram para mim e falaram do evento que eu fiz, você vai colocar a gente num ginásio, 6.500 pessoas para ver uma partida de videogame? Aí eu falei assim, e eu vou precisar de 3 horas só para vender todos os ingressos. Dito e feito. Teve jogos, por exemplo, como o League of Legends, que venderam 10 mil ingressos em menos de 1 hora. Então isso mostra esse monstro silencioso, né? Essa força silenciosa que nós temos aí, e que só agora aí a gente está conseguindo observar com uma devida atenção. Por quê? Porque está se movimentando dinheiro com isso. Inclusive, algo muito interessante que eu vou dizer para vocês, quando eu participei do meu primeiro grande evento de esportes, que foi no Palmeiras, quando teve League of Legends, quando começou as transmissões, um dos jogadores de futebol do Palmeiras estava perto de mim. E ele levou o filho dele para ver a partida de LOL. E ele chegou e falou assim, eu nunca imaginaria que no estádio do Palmeiras eu teria tanta gente para ver uma partida de futebol. E o melhor de tudo, eu sei que quando meu filho sair desta partida de videogame, não vai ter o mesmo problema que eu tenho com futebol, que é pessoas se agredindo, se batendo. Eu achei aquilo fantástico, né? Então, tem essa outra parte também que os games é muito bom. E falando em outra parte, que os games são muito bons, essa pergunta agora vai para o meu querido amigo Ezequiel, que é justamente sobre o mercado de jogos mobile. O mercado brasileiro de jogos mobile para celular deve se igualar aos Estados Unidos de 2022, segundo o Epidam, uma desenvolvedora de software. Quais são os fatores que você acha, Ezequiel, que estão impulsionando esse mercado aqui no nosso país? Tá mudo, meu querido. Pronto. Boa tarde. Boa tarde aqui para o Brasil. Boa tarde a todos que estão aí na África, aproveitando e vendo esse nosso momento aqui pleno e cheio de informações. E eu vou trazer mais algumas informações, inclusive, meu caro Moacir, a sua pauta aí eu vou precisar atualizar um pouquinho, né? Eu acho que eu tinha passado a mensagem para você no WhatsApp, meu amigo não viu. Mas, cara, a gente está um pouco longe ainda do mercado mobile americano, né? Se nós formos ver os números que nós temos aí de mercado de games, eu vou colocar algumas coisas para poder situar e vou chegar nesse ponto. Então, no Brasil, nós temos que 4 a cada 10 pessoas jogam em alguma plataforma. Dessas 4 pessoas, boa parte delas, ou seja, 3, eu posso dizer, preferem jogar no celular. Então, eu vou tirar aqui uma ideia de 75% de um valor cotado como gamer. Esse gamer ele pode ser tanto gamer casual como o gamer
profissional ou hardcore gamer, que a gente também utiliza esse termo, né? E aí, se a gente for partir para números maciços, né, nós vamos pensar no seguinte. Então, vamos lá. Se a pesquisa recente feita, né, inclusive vou usar uma pesquisa bem quente que foi feita agora pela Datafolha, 32% da população brasileira já joga videogame. Então, de alguma forma, eles estão interagindo e jogando videogame. Isso aí a gente vai passar para números, já passa mais de 65 milhões de pessoas. Um mercado extremamente em potencial. E se desse mercado a gente tem uma grande fatia que já joga mobile, nós já percebemos aí um grande crescimento. E dos brasileiros, né, desses que eu estava falando aqui, 86% aproximadamente jogam e preferem jogar ou no celular ou em outras plataformas. Ou seja, eles também jogam em celular, não necessariamente somente no celular. Aí vamos falar um pouco mais. 26% de crescimento nos últimos 3 anos do mercado mobile. E aí eu vou puxar indicadores como Statista, Newzoo, que é uma referência que meu amigo Moacir usa sempre, que é uma referência que nós temos aí do mercado de games mundial. Quem quiser, né, pegar as referências aí, procure lá mercado de games Newzoo, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Então, isso vai dizer para a gente o seguinte, olha, cara, 3 últimos anos, 28% de crescimento do mercado. E aí você tem os outros polos, que é console, PC, televisores, não podemos esquecer do mercado de TV, eu vou já pontuar exatamente por conta disso também, né? E agora vamos falar a retratação, né, da questão da pesquisa que foi colocada. O mercado americano hoje, ele gira na casa de 10 bilhões de dólares. O mercado brasileiro, ele está na casa de 380 milhões. Então, a gente está falando aqui só faturamento de games total. Então, a gente está falando aqui de uma disparidade muito grande e para a gente chegar nesse patamar aí, a gente vai ter que caminhar um bocado ainda para dizer que em 2022, 2025, a gente vai estar igualando o mercado mobile de games. Mas o que eu posso dizer é que se nós formos fazer em comparação, tá certo, com relação à proporcionalidade populacional, porque a gente está falando aí de uma população de 147 milhões para 60, né, milhões de usuários. Se a gente for fazer a proporcionalidade com relação à população americana. Sim, a gente está chegando proporcionalmente próximo ao mercado mobile americano, né? E aí vamos ver o crescimento. Então, em 2017, nos Estados Unidos, a gente tinha um mercado de 9,8 bilhões. Em 2025, a projeção é de 11,3 bilhões de faturamento, só mobile. Já no Brasil, 2017, 296 milhões, e a projeção para 2025 é de 450 milhões. Então, o que nós colocamos é que realmente, proporcionalmente, a palavra que deve ser colocada é essa, nós estamos chegando, né, se comparado às populações e a questão de renda que nós temos nos países diferentes, uma série de outros fatores que a gente pode condicionar, nós estamos sim chegando muito forte no mercado mobile. Mas só que querer comparar Brasil com China e Estados Unidos, que são os 2 maiores mercados, né, consumidores de games do mundo, ainda é muito forte, porque nós somos ainda 12º, ficamos ali brigando com o México de vez em quando, aí fica 12º, 13º mercado mundial no cenário de jogos. E também tem o seguinte, né, o que está favorecendo tudo isso é que os celulares eles estão ficando mais acessíveis. Você tem celulares mais robustos, celulares cada vez mais com capacidade de processamento e cada vez mais acessíveis às pessoas. Isso tem aumentado bastante a demanda do uso dos aparelhos de telefone mobile, que é o termo que é utilizado pelo pessoal lá na África, acho que é mobile, né? A tecnologia mobile, que a gente usa muito aqui no Brasil, a gente usa o celular. Então, a tecnologia mobile está ficando mais acessível em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Então, não posso deixar de falar, né, da questão da acessibilidade, da disponibilidade e da tecnologia que também está avançando e facilitando o acesso das pessoas aos telefones mobile. Então, é muito importante considerar esse mercado, que é um mercado que tem crescido bastante nos últimos anos, e a disparidade de crescimento com relação aos outros, digamos, cenários de jogabilidade dos games que nós temos como consoles, TV, aparelhos portáteis, né, que é um mercado, inclusive portátil, ele foi o mercado que mais retraiu nos últimos anos, inclusive, né, os consoles portáteis como o PSP, como o Vita,
como o Nintendo DS, né, que são videogames extremamente campeões de venda, como o portátil da Nintendo, é um dos mais vendidos que a gente tem até hoje, e aí entrou agora com o Nintendo Switch, né? Ele não é um portátil, ele já é categorizado como um híbrido e voltou a ser portátil na sua última versão, né? Mas mesmo assim não podemos desprezar o mercado dos mobiles. Está crescendo bastante. Quando eu falo mobile, eu quero que fique claro que eu estou falando de tablet e celular. Se você juntar esses dois, você tem um mercado potencialmente grande e de extremo crescimento nos últimos anos. Muito bem. Na verdade, eu vi o seu WhatsApp. Você, como professor, eu queria que você falasse mesmo a diferença. Você esperou que eu detonasse, né? Você sabe que eu sou provocador, meu amigo. Mas vamos lá. Essa aí, obviamente, agora vai para o Helder. Helder, essa pergunta vai ser uma pergunta interessante para fazer para você. Que é assim: como está o mercado de games em Angola? O avanço tecnológico do país nas facilidades por conta do idioma tem permitido aumentar os negócios com o setor de games do Brasil. Você concorda com isso? Eu concordo, porque você está na Inglaterra. Então, eu acho que está indo muito bem. Pois, eu vou pegar aqui em vários pontos de cada um, porque são muito válidos e vêm a reforçar isso. Para começar, aquilo que o Chris disse, nós temos gamers em Angola que passam por certas dificuldades que, se calhar, em outros lados não veem isso. Tu estás numa competição, por exemplo, e a energia vai, simplesmente perdes a televisão, perdes o PC, o videogame, pronto. E tirando isso, ainda temos o problema de latência, que é muito alto, às vezes, em certos jogos. Mas, por outro lado, mesmo com essas dificuldades, daquilo que eu acompanho da comunidade em Angola, estão sempre a apostar nisso, não desistem. Isso, para mim, é muito bom, porque, apesar desses problemas, há pessoas que acreditam muito nisso de gaming, há pessoas que estão a apostar seriamente, não só em horas de jogo, mas também como em hardware, como um PC bom para jogar, um bom monitor. Apesar das dificuldades também de preços em Angola, ou de comprar fora, mas conseguem e apostam, e isso é muito bom. E agora, na vertente de gaming, de campeonatos, nós organizando campeonatos, por exemplo, 2 por mês, já conseguimos oferecer ao público aquilo que em premiação seria o dobro ou o triplo de um salário mínimo em Angola. Então, nessa vertente, nós temos que analisar aqui classes. Temos que analisar as classes, porque se calhar, vou dizer, se calhar R$500 para alguém é pouco, mas ganhar R$500 para alguém paga as contas do mês, por exemplo. Então, temos que analisar as classes. E nós começamos a oferecer isso às pessoas, de ganharem o dobro do salário mínimo. Para algumas pessoas já é muito, e se calhar aquele tabu que tem em casa, que só ficas aí, chegaste da escola, da universidade, estás a jogar, se calhar já começa a mudar. Se calhar não, já sei. Não, ele está a jogar, mas tem a oportunidade de ganhar aquele prêmio que vai ajudar. Vai ajudar, ele pode ficar com algum, mas também vai pagar aqui contas, vai pagar luz, a internet. Então, pouco a pouco, já começamos a ter essa implementação na cabeça das pessoas que estão a mudar e que estão a ver que isso realmente é muito bom. E uma coisa que eu queria dizer aqui é que apostar em gaming não estamos a mudar nada. As pessoas chegam do trabalho, chegam na universidade, tendo como campeonato ou não, as pessoas jogam, porque já é um hobby, é um hábito. Eu chego do trabalho, tenho 2 horas antes de ir para a cama, vou jogar. Então, nós queremos essas 2 horas, se calhar que certas pessoas têm, queremos que essa pessoa pegue nessas 2 horas, em vez de jogar só por jogar, se calhar pode estar ali a aperfeiçoar o seu jogo. E pronto, 2 horas nada mudou. A tua vida sempre foi essa, trabalho, 2 horas de jogo, dia seguinte, família. Então, nós queremos pegar nesse tempo que tu já passas por ti mesmo a jogar, queremos ser mais objetivo nisso. Agora, isto aqui é a vertente gaming, competição, e como qualquer desporto no mundo, eu também gosto muito de futebol, mas não sou grande craque, mas não quer dizer que eu não possa apostar no futebol. Eu posso ir para outra vertente, posso ser treinador,
posso ser preparador físico, posso ser locutor. E no gaming também temos isso, né? Porque tu não és bom a jogar, não quer dizer que não há oportunidade no mundo do gaming para ti. Tu pode ser locutor, pode ser treinador de alguém, tem várias vertentes que nós temos que atacar. E é por isso que eu digo, o mundo do gaming em Angola é bom e está a evoluir, mas ainda estamos na parte de competição, de torneios, premiação, mas temos que começar também a entrar na cabeça das pessoas, a explicar que tu se calhar pode ser locutor. Por exemplo, o final de semana passado, tivemos a seleção de Angola em Pro Clubs, em FIFA, no Mundial. Isso foi pela EFA, Angola, também tem a EFA Brasil, que é de Pro Clubs. E estava sendo narrado por brasileiros. E eu gostei muito da narração, gostei muito, é muito interessante. Falei com eles, porque nós também, da Angola Community, queremos toda a comunidade, queremos ajudar, temos patrocínios, temos tudo, podemos ajudar. Então, eu disse, mas, por exemplo, no próximo jogo, por que não pusemos um brasileiro e um angolano? Por que não pedimos aos brasileiros que estavam a narrar o jogo para dar uma formação? Porque há pessoas também que têm sonhos de ser jornalista, mas nesse momento não podem ser jornalistas de um grande jornal em Angola, mas podem começar com o mundo do gaming. Tens um blog teu a falar do gaming, a falar de equipas, jogadores, falar de patrocínios, empresas que apostam nisso, oportunidades em Angola, África do Sul, Brasil. Tu queres trabalhar na rádio, mas nesse momento não podes, ok? Pode ser locutor aqui no gaming, fala com alguém, começas, abres um canal, por dia faço um podcast, falo sobre o gaming, o que aconteceu durante a semana. Então, temos aqui várias vertentes que nós temos que saber é como atacá-las. E quando eu falo com investidores angolanos, e já falei com alguns que têm vontade, mas é sempre aquela, não sei muito bem como é que vamos apostar nisso, não sei. Então, nós estamos a tentar mostrar todas as vertentes, todos os ângulos, para ver como é que nós vamos atacar e bem, mas também não pode ser tudo de uma vez. Começamos agora com a competição, para as pessoas começarem a ver dinheiro, como disse o Ezequiel, que é importante, começa a ver, então isso aqui já dá para passar mais horas aí, já aceito, já pode jogar 1, 2 horas, se calhar compro uma televisão melhor. Então, depois começamos também a atacar os jovens, e isso é um mundo muito, muito, muito grande. Nós vemos as pessoas que estão fora, por exemplo, isso é a GC, mas nós do Fut Angola, que trabalhamos com jogadores angolanos em Portugal, temos uma noção como em Portugal é. Em Portugal não é assim um país tão evoluído na Europa, não é dos mais evoluídos, mas já temos um know-how deles, que eles já têm uma federação de desportos eletrônicos, e já começamos a ver como é que também podemos trazer aquilo para Angola, como é que podemos ver como eles fazem, como é que aquilo está tudo a correr, e podemos também beber daquela experiência como bebemos do Brasil. E isso está a acontecer, as comunidades são muito grandes, muito empenhadas. Eu conheci agora a comunidade de Free Fire e fiquei, não sabia que eram tantos em Angola, não sabia mesmo, são muitos, o Free Fire. E o Ezequiel estava a dizer que jogos mobile, mas por exemplo o Free Fire, há pessoas que têm computadores potentes, mas baixam um emulador para jogar no computador. E eu fiquei, tu tens um computador e tu baixas um emulador para jogar Free Fire. Eu fiquei tipo, ok, isso é interessante. Ou fazem o celular de computador. Eles colocam dispositivos como se o celular fosse o computador para poder jogar melhor. Exato. Então, isso tudo é muito interessante. E também tem PUBG Mobile e tem outros jogos. Eu acho que, e agora falando também de Angola e Brasil, por exemplo, os angolanos jogam Free Fire, eles têm essa conexão com o Brasil. Isso tudo é Angola-Brasil. É só entre eles, os streamers, eles só veem os brasileiros, só acompanham os brasileiros. E nós também, quando jogamos, a maior parte das vezes apanhamos o servidor brasileiro, que a latência é menor. Então, temos aqui também uma oportunidade dos dois países. Temos muita coisa, muita infraestrutura que pode ser feita em Angola por parte dos brasileiros, muita aposta. Então, acho que é tudo muito interessante
em Angola, principalmente, está a crescer agora, mas existe e as pessoas acreditam, as pessoas estão a investir, as empresas estão a investir, isso é muito importante. E acredito que daqui a 5 anos vai ser normal o mundo do game em Angola também, muito normal. Não vai ter, como o Moacir disse, o seu pai quando disse-lhe aquilo, não vai ter, daqui a 5 anos acho que vai acabar. Mas já está acontecendo agora e vai continuar. Não vai parar tão cedo. E nem vai parar, né? Não vai parar, isso está crescendo. Muito bem. Agora eu vou... Gostei bastante da sua resposta, Éder. Eu acho que é bem esse é o caminho mesmo, tá? Agora eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, porque, gente, nossos participantes estão nota 10. O que está chovendo de pergunta, a gente está perdido. Vamos sair 2 horas da madrugada aqui. Mas vamos lá. Mas qual o horário? Horário Brasil ou horário Angola? Eu acho que Brasil, viu? Mas vamos lá. Tem uma pergunta. Bom ponto, Eric. Bom ponto. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é extremamente provocativa, que vai para você mesmo, Cris, que, inclusive, assim, eu tenho um negócio, gente, eu anoto tudo que vocês falam, então lembre-se, tudo que vocês falam pode ser usado contra vocês depois. Que é o caso aqui do nosso amigo Cris. Tá Cris, bom. você disse assim, antes eram 360 milissegundos, né, do delay e tal. Quantos milissegundos são agora? E você acha aí que a Angola Cable pode nos ajudar muito nesse sentido? Cara, você sabe quantos milissegundos demora para eu piscar o olhar? Fazer assim? Assim? Não tenho nem ideia. Menos de 60 milissegundos. Menos. Essa é a latência hoje que a Angola Cables oferece entre o Brasil e Angola. Uau! É inferior ao piscar do olho. Então, reduziu-se em 5 vezes menos a latência que existia anteriormente. Portanto, nós criamos um caminho direto para que esta necessidade que acabou de ser mencionada aqui pelo Elder seja transformada em oportunidade para as empresas. Aquele negócio que o Nilson aqui mencionou, copo cheio, copo vazio. Empresas de copo cheio, como as que existem no Brasil, altamente dotadas tecnologicamente, possam encontrar um ecossistema. Quando eu falo aqui em ecossistema, estou a dizer, o Saxi em si, ele tem um data center na sua extremidade, que chama-se Angonap Fortaleza, situado exatamente em Fortaleza, que tem uma certificação do Uptime Institute, Tier 3. O que é que isso permite? Permite receber todos aqueles que são conteúdos de gaming, os conteúdos de jogos online, num espaço com a possibilidade de agregar vários operadores, com IXP inclusive, que é um ponto de troca de tráfego, para permitir com que as entidades possam trocar tráfego entre si, o famoso peering, né? Que no fundo, traduzindo de forma muito simples, é permuta e troca normal, e que hoje a Angola Cable já consegue oferecer uma qualidade de conectividade de nível internacional, porque nós tem uma presença na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em África, com ligação inclusive à Ásia, em mais de 20 pontos de troca de tráfego internacionais. Estamos a falar pontos de atratividade, onde estão os grandes criadores dos conteúdos de gaming. Então, aqui, falando do hemisfério sul, estamos aqui a falar de 2 realidades distintas, né? E eu vejo que aqui a maior parte dos exemplos que estão a ser mencionados é essencialmente daquilo que acontece do lado do Brasil, porque é ali onde existem vários conteúdos. Mas se olharmos logo ao lado, que é uma distância do oceano, é Rio. A mesma água que banha Fortaleza é a água que banha aqui Luanda. Então, é tudo igual, é tudo igual. E há bocadinho, uma série estava a dizer, olha, o Cris parecia um futebolista do lado de Fortaleza. Então, pá, angolano, brasileiro, africano, brasileiro, os vossos canais recortam aqui, os vossos conteúdos são essencialmente consumidos aqui. E nós estamos a falar de uma cultura, de uma população que é essencialmente jovem, mas que vive da agricultura. A maior parte da realidade africana é baseada em trabalhos agrícolas. O que é que nós estamos a falar aqui? Pronto, a África é diversificada, com certeza. Existem realidades mais dinâmicas, existem outras realidades um pouquinho mais que precisam de maior investimento. Mas isso aqui do outro lado significa oportunidade. Quer dizer que os índices de penetração de internet é baixo, oportunidade para uma telecom.
os índices de literacia tecnológica é baixa, oportunidade para uma empresa de game, para uma CIR chegar aqui e começar a treinar as pessoas. Isso é negócio, aproximar um conhecimento que já existe, que é maturado lá naquela realidade, e que pode ficar em casa e fazer isso como estamos a fazer agora, numa live, né? No conforto da casa, do lar, e até a formar pessoas do outro lado. Isso é possível por causa dos altos níveis de conectividade que uma infraestrutura capaz deve entregar para essas entidades poderem trocar. Mas, além disso, existem vários operadores de telecomunicações, de internet, que fazem parte desse ecossistema. Vamos ver se, ok, o Nilson pode ter uma infraestrutura boa, Angola Cables pode ter uma infraestrutura boa, mas depois tem um componente do last mile, e tem aquele cara que liga diretamente ao B2C. Angola Cables é um wholesale e vende para o operador direto. A relação é B2B. Mas depois tem aquele operador que tem uma relação B2C, que vende para o consumidor final. Aí existe também um outro desafio maior, que porque muitas das vezes o que se nota, principalmente em África, e com certeza no Brasil também, vocês vão concordar comigo, é que existe uma ineficiência do roteamento de tráfego. O conteúdo está aqui, mas o ping vai dar umas voltas, vai ali, e a pessoa perde o tempo naquele mastigar, tenta abrir uma página, fica aí, a internet está lenta, falta não sei quem, e é muito complicado estar assim. O Ezequiel falou aqui de um ponto interessante, que os telemóveis, os hardwares estão a reduzir o seu custo. Mas vamos tentar trazer isso para a realidade africana. Um telemóvel em África seja custar 2 vezes ou até 3 vezes mais do que um telemóvel no Brasil. Significa também oportunidade. De um lado, vemos que, ok, lá é caro, mas do outro lado significa que existe ausência dessas empresas, porque eu tenho que importar. Então, quer dizer que as entidades que desenvolvem dispositivos do segmento gamer vêm a uma oportunidade muito grande com a comunidade africana que está aqui, porque ela não tem acesso a isto. A formação não tem acesso a isso. A internet não tem. Os dispositivos, as VPS, é uma oportunidade para um mercado muito grande. O Helder comentou aqui também que hoje já consegue jogar com a comunidade brasileira. Interessante. Com certeza que antes do Saxi, ou há um pouco mais tempo, ele não jogava em servidores brasileiros, jogava no servidor europeu. Exatamente por quê? Porque é mais próximo. Estamos a falar aí de 120, 130 milissegundos. Também com uma infraestrutura que agora Cables hoje construiu e deixou aí disponível. Quer dizer, mais próximo coisa que eu disse, entre aspas, né? Porque 65 e 120, estamos a falar da metade. Então não faz sentido. Não faz sentido. Mesmo ainda do ponto de vista de conteúdos, né, que eu estou sempre a falar daqui da parte do conteúdo, se calhar as pessoas devem estar a perguntar, mas o que é isso de conteúdo? O que é que a pessoa pensa quando diz vai para a internet, vou navegar? Pensa, ok, vou ver o Facebook, vou ver o YouTube, vou ver uma página de internet, são os conteúdos digitais que estamos aqui a falar. E que para podermos desenvolver essa atividade de gaming, são necessários essencialmente três componentes. A primeira são as empresas, preciso que hajam empresas fortes. E aqui as empresas são elas que desenvolvem a tecnologia necessária para suportar o desenvolvimento da indústria. Estamos a falar não só de telecomunicações, mas estamos a falar também do ramo acadêmico, das escolas. É preciso educar. No Brasil já isso é uma realidade muito presente, mas em África ainda é preciso mostrar isso às pessoas, explicar que é possível se transformar numa profissão rentável, numa profissão que gera receita. Mas depois também há outras componentes aí, o próprio jornalismo. De um lado, quando se vê nos Brasil que já existem casters, jornalistas especializados, como por exemplo o Eric, que comentou uma final. Aqui em Angola, comentar uma final de que? Gaming? Videojogos? A pergunta é, Helder, quantos eventos de gaming que Angola já se realizou com uma dimensão em que estavam mais de 1.000, 2.000 pessoas? Estamos a falar de 1.000. Num país, por exemplo, se eu estou a falar de Angola, não estou aí nos outros países do hemisfério sul, tem outros. Tem a África do Sul ali no meio, tem Ghana, tem Nigéria, tem Congo, tem outros. Mas ainda assim, nota-se que há essa ausência, há essa necessidade de criar essa infraestrutura, exportar esse conhecimento que vocês têm para cá, porque já existe a tecnologia necessária para garantir essa baixa latência. Okay.
Então, praticamente, eu ia te fazer uma pergunta, Cristóstomo, mas você já me respondeu, que era que tipo de estrutura que a Angola Games dispõe para atender esse segmento de games. Você já me respondeu tudo. Muito obrigado, viu? Realmente ficou claro isso para mim e eu acho que a Angola Games vai poder ajudar a gente bastante nesse sentido, né? Agora a minha pergunta, eu vou inventar uma pergunta já depois com a segunda. Essa pergunta primeiro vai para o Eric, tá? E na sequência eu já pergunto também para o Nilson Silva, né? Fiquem livres a vocês dois para se interromperem nessas perguntas, porque eu acredito que as duas têm a ver com o que os dois, tanto o Nilson quanto o Eric, fazem aqui, tá? Bom, o mercado de esportes eletrônicos quebrou a barreira do $1 bilhão no Brasil. Qual a importância hoje da modalidade no país? Quais são as suas perspectivas? Quais são as marcas esportivas que vocês acham que está migrando para o esportes, né? Essa aí eu acho que o Eric tira de letra, porque ele é bem nisso. Aí eu já emendo para o Nilson o seguinte: como está a relação do Brasil na produção e venda de games atualmente? Eric, comece, Nilson, a sequência é sua, tá? Bom, eu acho que a gente tá vendo o seguinte, né? Eu, se estivesse trabalhando do lado do esporte, eu estaria preocupado ao ver que marcas como BMW, como o próprio Banco do Brasil, estão indo diretamente patrocinar equipes de esportes. Né? Quando você deixa de ter aquele fenômeno em que só aquela marca que vivia do universo gamer estava no patrocínio, então a Samsung estava lá porque ela vendia monitor, ela vendia computador, ela vendia o que quisesse. Ok. Esse cara se beneficia diretamente daquele segmento, né? Então, para ele tem lógica. É mais ou menos você falar o seguinte: por que a Nike e a Adidas patrocinam um time de futebol? Claro, porque ela vai vender camisa, ela vai vender chuteira, vai vender tênis, né? A mesma coisa vai para a marca de cadeira, né, para você ficar sentado, o headset, enfim. Essas eram empresas que investiam no esportes. E o que a gente vem acompanhando, vamos dizer, nos últimos 3, 4 anos, é que marcas que teoricamente não tem nada a ver com isso, estão entrando nesse universo. E aí quando você olha e fala assim, a Adidas já tem contratos de patrocínio, a Puma, a Nike, peraí, por que esses caras estão lá? Porque esses caras, teoricamente, eles vivem essencialmente do atleta, que é aquele ser que inspira as outras pessoas, e a partir do atleta ele acaba tendo todo um patrocínio esportivo. E nesse caminho, por que essas marcas esportivas estão indo para lá? Simplesmente porque existe todo um trabalho de licenciamento, de loja online e de um consumo atrelado ao público consumidor do esportes que justifica o investimento. Então, a Adidas vende camisas dos seus times patrocinados no esportes, né? Os bancos abrem contas dos clientes que estão vendo essas competições. Ou mais do que isso, recentemente, agora me foge o time com o qual o Banco do Brasil está atrelado, mas que eles lançaram a loja oficial em que o cliente Orocard tem desconto na compra, né? Então ele já está fazendo algo que o Itaú, que patrocina a seleção brasileira, não nos dá, de futebol. Pentacampeão do mundo. Aliás, se alguém conhecer a loja oficial da CBF, por favor, dê um prêmio. Então, assim, a gente está falando de uma entidade que fatura R$1 bilhão no ano, que é a CBF, que não faz uma loja virtual da seleção brasileira. Né? Uau, que tapa na cara, hein, Eric? Gostei. Gostei. Ué, mas é isso. A realidade é essa. Então, por que as marcas estão indo para o esporte, gente? Porque existe todo um trabalho. E eu brinco, agora está chegando também o momento do esportes abraçar aquele profissional de marketing esportivo que entende muito de ter ideias de engajamento com o público, de aproximar o torcedor, de aproximar a massa de fãs para gerar consumo, para gerar engajamento, para gerar troca, e isso crescer numa maneira que daqui a pouco, quando o futebol, o vôlei, o basquete olharem e falarem: opa, o que aconteceu? Que trator passou aqui pela gente? Vai ser um milissegundo ali do Cris.
A gente piscou o olho, já era. A fibra ótica passou e ultrapassou, ficou lá para trás. É o que está a cada... E, na verdade, é o seguinte, a gente ainda está com a latência antiga, dá para ver isso acontecendo, mas você não vê o esporte, com raríssimas exceções, preparado para isso. Para entender isso. Então, o Flamengo tem uma equipe em esportes? Tem. Ele está olhando isso como uma forma de não perder a marca dele perto de um novo tipo de consumidor. O Santos também, o Atlético Mineiro, alguns clubes, o Corinthians tem um projeto muito legal com o Free Fire também, muito bem organizado para estar no esportes, né? E é uma coisa inteligente e interessante. Então, quando a gente vê que não é a marca de esportes que está usando o futebol, se a gente for usar, né, no Brasil, o grande esporte, e sim o contrário, é que alguma coisa está sendo mais bem feita nesse universo game. Então, o que eu vejo acontecer? A gente está falando de uma mentalidade preparada para engajamento, produção de conteúdo. Né? O que o universo gamer traz é produção de conteúdo o tempo inteiro. Né? Vocês pararam para pensar que a grande descoberta do universo da música foi o streaming? Foi isso que aconteceu na pandemia. O universo da música percebeu que existe o streaming. Há quantos anos vocês trabalham com streaming? Né? Então, é uma cultura já preparada para ser online, né? Para ter o consumo, para ter a comunicação, para ter o engajamento. Então, quando a gente vai para isso, o que eu vejo acontecer é os outros meios de entretenimento físicos, né, tem que olhar e falar assim, como é que esses caras fizeram? Ou, mais do que isso, como é que a gente pode ser parceiro? Porque não vai dar para concorrer. Vai ter que buscar uma parceria. Não dá para concorrer. Até porque eu acho que são coisas muito complementares. Se você olhar também começo da pandemia, 2 pilotos de Fórmula 1 decidiram criar o não GP de Fórmula 1. Então, cancelaram a corrida de abertura do campeonato, que seria na Austrália, no dia 15 de março. No dia 14 à noite, quando a Federação de Automobilismo decidiu cancelar, no dia 15 eles correram a prova virtualmente. E aí, até o goleiro do Real Madrid, o Courtois, foi disputar uma corrida de Fórmula 1. E aí você usa tudo que o esporte envolve, chama massa e está massificado para dentro do universo gamer. Então, as coisas se complementam. E se você pensar, um não vai acabar com o outro. Só que se os dois se juntarem, eles podem se ajudar demais. Eles podem se ajudar demais. Não sei se eu consegui responder ou só provocar, Moacir. Não, você fez os dois. E muito bem, por sinal. Até antes da fala do meu querido Nilson, eu queria complementar uma coisa muito bacana com isso. Há 2 anos atrás, no final de 2018, eu fiz... Eu detesto aquela coisa que a gente sempre faz. Geralmente, eu acho que esse que é o problema do futebol e é por isso que ele está sofrendo o que ele está sofrendo hoje, que é uma queda vertiginosa de pessoas que gostam. Ainda tem muitas pessoas que gostam, claro, óbvio, mas a geração que vem, os filhos desses pais que gostam de futebol, os filhos já estão encontrando outras questões, como os games, por exemplo. Em 2018, eu fiz o primeiro evento de luta com games, que foi o MMA Experience, num hotel bem bacana aqui em São Paulo. Meu sócio era o Roberto Baldaconi e o Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank. Porque todos eles gostam muito da luta. Aí eu cheguei para o Roberto Baldaconi e falei, Roberto, por que a gente não junta games com luta? Ele até também que começou a dar essa ideia. A gente fez esse evento no hotel. Era um evento fechado, não era aberto ao público. Tinha bandeirantes, obviamente, transmitindo via televisão. E entre a luta, estou falando de MMA, que é soco e porrada mesmo. E sim, não é que nem boxe, que você dá um soco que o cara realmente cai no chão. Quando eu entrei no octógono, era sangue para tudo quanto era lado. Eu fiquei até impressionado.
nós colocamos os 2 melhores jogadores de jogo de luta dentro da arena. Quem se interessou a patrocinar? Lenovo, que nunca tinha entrado num evento de luta. Harley Davidson, que não tem nada a ver com luta, que é moto. Apesar que a Harley Davidson também já tinha passado com esse evento, só que quando ela viu que ia ter game, ela ficou super empolgada. Ela falou, sério que vai ter game dentro do octógono? Vai e vai ser transmitido. Aí foi assim um furdúncio, estava lotado a arena, assim, a gente ficou impressionado. Estou falando de luta, que não tem nada a ver assim em si com a família game hoje. A gente tem, você tem futebol, que já é muito mais difundido. Você tem várias outras modalidades que já são mais difundidas, mas luta era algo muito novo. E o furdúncio que foi inacreditável. Quando eu cheguei para a Band e perguntei quantas pessoas estavam assistindo, eu lembro até hoje, o Denis olhou para mim, Moacir, algumas milhões de pessoas. Que coisa que a gente nunca teve. Então, isso realmente é exatamente o que você disse, Eric, que são complementos que podem se ter nisso. Corrida pode se ter um complemento com isso. E luta a gente pode ter, game em si a gente pode ter. E o melhor de tudo, que é aí que eu adoro, que aí eu vou puxar a sardinha também para Angola Cables, Cristóvão, nós precisamos de conectividade boa para tudo isso. Então, o seu piscar de olhos vai nos fazer muito felizes. Olha, que o Nilson também tem uma responsabilidade grande aí nesse desafio de aproximar. Vocês continuam a fazer os conteúdos que nós aqui vamos garantir que vocês tenham uma conexão mesmo igual para o piscar do olho, como deve ser. Muito obrigado. Agora, dando sequência, Nilson, depois que você escutou sobre esse mercado todo, o que você está achando aí da parte de produção e venda de games no Brasil? Vem crescendo cada vez mais, né? A gente vem sentindo isso, que o mercado está bem incipiente. A maior parte dos nossos clientes, que são de estúdios e tal, são mundiais, né? Então, você pouco via esse mercado no Brasil e aí ele vem crescendo. Hoje a gente já tem, pouca gente sabe, mas a gente já tem um unicórnio na área de games. Um estúdio de games que, se eu não me engano, é Wide Life, aqui de São Paulo. Eles já são um unicórnio, né, no setor de games. É o primeiro unicórnio no setor de games e é brasileiro, né? Então, assim, nós temos um unicórnio na área de finanças e tal, de fintech, que é o Nubank, que virou também mundial, e temos também um unicórnio na área de games. Então, assim, temos que nos orgulhar disso também, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia no Brasil tá muito boa e está dando disponibilidade para esse mercado que eu tinha comentado, esses cursos que estão formando os jovens de produção em games, em desenvolvimento de games, essa mão de obra que está vindo especializada para o mercado, está cada vez mais deixando, que antes era um pouco menor, deixando ele mais fervendo, né? Então, assim, você tem polos como em Porto Alegre, na região do Sul, você tem bastante estúdios, né, que investem nisso e tem games bem interessantes. E aí você acaba... o mercado brasileiro, ele é muito bom para o mercado internacional, então tem que ser bom para o produto nacional também. Eu acho que esse desenvolvimento aqui começa a ter essa coisa assim, você consumir seu produto nacional também, né? E não só conquistar o mundo, mas o consumidor brasileiro também está consumindo esses produtos. Então, com essa vinda desses estúdios e tudo pelo Brasil afora, mas realmente pela região do Sul ali, Porto Alegre, tudo tem um número maior até de empresas voltadas para esse mercado, você vê que o crescimento é muito bom, né? Então, assim, fazendo uma analogia, o mercado publicitário brasileiro é um dos melhores do mundo em termos de criatividade, em termos de uma série de coisas, né? E essa criatividade é latente. Então, assim, você usar essa mesmo grau de criatividade nos games vai levar a gente, com certeza, nos primeiros postos aí mundiais de games, assim, de games mais usados, disputados e vistos, né? Se no futuro, eu acredito que até num futuro bem próximo, isso não deva demorar, não. Voltando ao assunto que o Chris tinha comentado com relação à latência, uma série de coisas,
esse último a milha, que a gente chama, que é o fornecedor final, porque o Cris faz essa parte, a Angola Cable faz essa parte internacional, diminui essa latência. Nós, como data center, nós fazemos toda essa parte de também diminuir a latência. Às vezes, essa última milha, esse provedor local, não os grandes provedores, né, os incumbents não, mas os provedores locais que estão espalhados pelo Brasil afora aí, eles acabam fazendo muitos saltos para chegar ao conteúdo, que é no nosso caso. Tanto é que a gente cria um produto exatamente para isso, para você fazer uma conectividade direta com esse provedor local, fazer um direct connect com ele, porque senão ele compra de um terceiro, que compra de um outro. Então, assim, a quantidade de saltos que ele faz até chegar ao nosso conteúdo, ele acaba tendo a latência muito alta. É como se tivesse além da Angola, porque o Cris, a Angola Cable traz para o Brasil em 65 milissegundos, o cara dá tanta volta no Brasil que ele demora 120 milissegundos para chegar no nosso conteúdo, entendeu? Então, a gente está pensando nisso na pandemia, porque o consumo em geral, cresceu muito, então você vê que os ISPs também estão se preocupando com isso, porque os consumidores finais deles, os clientes deles, estão ligando, falando, olha, eu não consigo acessar, olha, o meu jogo está dando lagando, né, que a molecada fala e tal, eu preciso disso. Então eles acabam até começar a buscar a gente diretamente por causa disso. Falam assim, olha, estou com um problema aí no game, o que você pode fazer para me ajudar? Porque a minha provedora matriz que está trazendo para cá está tendo muitos pulos e tal. Então, isso também pensando na estrutura como um todo, né? E você não adianta você ter todo pronto aqui, mas no final não chegar para o consumidor final bom, porque para ele o que interessa é ele lá no final, né? Não adianta, aqui tenho 5 milissegundos, que é o que a gente consegue fazer entre PTT, 5 a 10 milissegundos. Não adianta, se ele tiver lá 120 milissegundos, para ele a sensação do jogo não vai ser ruim, né? Então a gente também cuidou um pouco mais disso, de fazer um pouco que esse provedor local tenha um melhor acesso ao nosso conteúdo também. Perfeito, Nilson. Bacana, gostei. Aí eu vou fazer uma pergunta agora para o meu amigo Ezequiel, que eu vou ajudar ele a responder. É extremamente chata essa pergunta, é horrível essa pergunta, mas enfim, a gente tem que fazer, né? Porque não pode ser tudo o que a gente quer. Eu acho que eu já sei o que é. Você já sabe que a gente participou junto, né? E na sequência, eu quero fazer uma provocação. Aí eu vou colocar meu amigo Helder e vou colocar meu amigo Crisóstomo na peneira, né? E vai ser fogueta essa pergunta, tá, para vocês? Que aí vai ser referente ao Hemisfério Sul e o que a Angola Cables pode fazer entre nós. Mas a pergunta que eu quero fazer para o meu amigo Ezequiel, essa pergunta é chata, então a gente tem que ser direto e breve na resposta, porque eu quero dar espaço para uma coisa muito mais legal que o Cristóstomo e o Belder vão falar, que a pergunta para nós é sobre aquela questão da PEC. Eu participei contigo, Ezequiel, do que a gente teve para a área de jogos referente a governo. A grande verdade é que eu sempre digo aqui, e você corrobora comigo, acredita essa versão, se o governo não atrapalhar, já está nos ajudando muito. Porque aqui o que acontece no Brasil, eles mais atrapalham porque eles não entendem absolutamente de nada e querem ou regulamentar tudo ou taxar tudo. Há pouco tempo atrás foi feita uma PEC que dizia que os games não teriam impostos. Eu acho que essa PEC não foi muito para frente. E até lembro que há pouco tempo atrás também o nosso presidente, o Bolsonaro, acabou reduzindo em 10% a carga tributária para jogos, né? Ezequiel, meu amigo, como você enxerga, isso aí está aberto a todos nós aqui, como você enxerga o governo atuando na área de games no Brasil? Pronto, então vamos lá. Na verdade, hoje nós temos 2 grandes projetos que estão tramitando, né, no Congresso e também tramitando em áreas regionais, como, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O ano passado, nós fomos para uma defesa da profissionalização, né, dos esportistas. O profissional jogador, ele ser reconhecido, além de ter como direito trabalhista,
também tem a questão de igualdade com os esportes convencionais, né? O Eric colocou a questão aí da gente estar juntando, né, todo mundo para poder fazer a coisa ser melhor para todos e todo mundo conseguir ganhar com isso e não substituir um no lugar do outro. Acho que tudo acontecendo junto é melhor e realmente caminhando nesse sentido, isso é muito bom. Porém, nós temos aí muitos entraves e muitas questões. O outro ponto, né, é exatamente a PEC 51 de 2017, que ela tenta ver a questão da regulamentação da tributação. E quando a gente fala em tributação no Brasil, estremece as bases, né? Porque a gente sabe que não é só uma questão de vontade e desejo do que se quer, é uma questão de vontade, desejo e interesse. É essa grande questão que nós temos que levar em consideração. O que é que eu quero dizer com isso? Foi uma proposta muito feliz, né? Uma proposta do Kenji Kiguchi, se eu não me engano, que ele fez a proposta naquele site Cidadania e no momento que ele colocou essa proposta lá, já teve mais de 20 mil pessoas que apoiaram. Hoje já está para mais de 150 mil pessoas que deram o hitzinho lá para poder apoiar essa proposta. E aí, né, a turma vendo, né, o interesse popular e vendo também o comentário na comunidade, o que estava acontecendo, e não, cara, apareceu um político lá e disse, vou pegar essa ideia e vou colocar como proposta. Ela foi colocada como proposta, o ano passado ela foi aprovada no Senado, né, e aí, quando ela bate no Senado, ela, seguindo os trâmites da nossa política, que é rápida, que é uma beleza, só que não, né, então ela já está, eu olhei até hoje a situação, do dia 7 de agosto, ela está pronta para deliberação no plenário. O que significa isso? Ela já está em condição de ser discutida para poder ter a votação de aprovação ou não. Aí vem toda a questão. Se fala de fazer o seguinte, hoje nós temos a tributação de games no Brasil, que ela, infelizmente, ela é comparada a jogos de azar. Essa história de jogos de azar, ela vem da época das máquinas caça-níqueis, que na década de 90 foram colocadas no Brasil, né, para ser liberadas, e surgiu uma lei para jogos de azar que fez com que surgisse uma tributação de em torno de 60% a 70%. Eu não vou colocar dados precisos aqui, porque não é o caso. O importante é a gente ter a ideia. Então, para jogos de azar. Então, algum abençoado, né, nos anos 2000, o seguinte, esse negócio de jogo eletrônico aqui é a mesma coisa, então vamos tributar jogo eletrônico do mesmo jeito que tributa jogo de azar. E até hoje está assim. E nós pagamos na base de 65% a 72% de impostos. Você vai lá na lojinha, vai comprar o seu, deixa eu ver aqui, The Last of Us 2, que eu tive a felicidade de finalizar semana passada, um jogaço, né? Não posso deixar de falar que eu sou gamer por essência. Então, então, fui lá comprar o meu jogo. Esse jogo, ele custou, vou dar um valor aqui, R$230. Quanto vocês imaginam que eu pago só de imposto desse jogo? 70%. Chutando eu vou lá, base. né, imaginar em valor. Então, se eu fosse pagar o valor real, esse jogo sairia mais ou menos na base de R$90 a R$100. Eu paguei 230. Então, a PEC, ela, na ideia, na concepção, ela é massa. Por quê? Porque ela vai valer para produtos fabricados no Brasil. Aí vem um ponto. O que é fabricado no Brasil de games? Aí começa, né, a gente a ficar rodando reloginho para poder pensar na história. Vamos lá. E os jogos online? Que você compra numa loja e só Deus sabe onde é que está. É vendido no Brasil, não interessa, mas ele é hospedado fora, tem um outro regime de tributação. Então, tem uma série de coisas para poder se pensar nisso. Então, não é algo trivial que vai fazer algo acontecer assim. Vai ser assim, não vai. E ainda tem um outro fator que, para mim, acho que é o mais considerável em toda a história, que é a vontade política. E, nesse momento agora, meus amigos, todo mundo só fala em pandemia. Então, o projeto está lá, né, esperando para ser colocado e aprovado e discutido, mas só Jesus sabe quando é que vai ser. Que, por exemplo, nós temos outra coisa também muito importante que envolve até os jogos também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
que está também uma coisa muito importante para ser colocado dentro do mesmo viés, dentro da mesma condição, e que interfere diretamente na questão de propriedade e do nome do jogador, das pessoas que estão envolvidas dentro daquele jogo, e também está entravado. Então, o grande problema no Brasil é a mesma coisa de sempre, vontade política. Quando houver vontade política, houver interesse das pessoas que regulamentam as leis e que fazem as coisas acontecer, não tenho dúvidas que as coisas podem melhorar. Mas acreditar, né, que eu fui ver as matérias, fui ver as coisas para poder saber a respeito, de que se fala em redução direta de 30% a 40% no valor dos produtos, né, se isso for repassar diretamente ao consumidor. Mas na verdade, né, a gente sabe que muita coisa também envolve questão de político querer tirar proveito, tirar casquinha, tem também a questão de momento, tem também a questão de interesse do setor de lojas. O Moacir sabe muito bem disso, porque o Moacir foi um cara que foi pioneiro na questão do jogo justo, levou cacetada pra caramba por conta disso, mas em compensação fez uma coisa que eu acho extremamente louvável, que é aquela questão de você conseguir juntar pessoas em prol de algo que vai favorecer uma comunidade. E nesse projeto Jogo Justo foi provado que você fazendo venda com quantidade, você consegue reduzir a questão de imposto, reduzir a questão de preço, uma série de outras coisas, mas o que no final das contas a gente acaba tendo os entraves da questão política. Então, vamos lá. É uma coisa que pode ser positiva? Sim. Mas é uma coisa que depende de muita discussão, de muito ajuste, muito acerto e de se perceber as diferenças dos produtos e das coisas que estão sendo colocadas para poder entrar envolvidas nessa PEC. E também na questão da profissionalização, que inclusive no começo, muita gente da comunidade, né, os jogadores, eles não gostaram muito da ideia não, porque a primeira coisa que eles perceberam é vamos botar político no meio da história. Então, a comunidade gamer já ficou logo ouriçada com a história, mas, meus amigos jogadores, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, no Brasil, a política ela é necessária. Em todo lugar do mundo, a política ela é necessária, porque nós estamos vivendo uma questão coletiva e a política define as regras que nós vivemos da coletividade. Agora, o que precisa no Brasil é que a gente tenha uma consciência, saibamos fazer a coisa certa e cobrar dos nossos políticos para que eles façam as coisas que nós precisamos. Esse é o ponto. Ok, Ezequiel. Eu não vou nem responder nada porque eu vou ficar nervoso. Eu vou deixar o final aí. Temos aí 6 minutos aí. Eu queria deixar com a melhor parte aí, que é o Crisóstomo e o Helder. Eu quero que eles falem, né? Gente, teve muita pergunta. Foi sensacional, mas não dá para responder tudo em 1h30. Eu gostaria de ter mais tempo, mas não tem como. Mas aí eu quero deixar essa última parte aí para o Crisóstomo e para o Helder, até para a gente falar de Hemisfério Sul, tá? Então, assim, ok, Angola Cables chegou, ela vai produzir para a gente algo de latência muito boa, mas eu tive algumas perguntas aqui que me deixaram uma questão interessante, falando principalmente da África, da questão dos jogos da África. Eu tive 2 questões que eu acho que a gente tem que falar e o Crisóstomo e o Helder têm que responder. Só peço que a gente tem pouco tempo, 6 minutos, então vocês vão ter que ser The Flash, tá bom, meus queridos? Uma é o que a Angola Cables pode fazer para os países. Então, assim, digamos, para o nosso hemisfério sul, ok, Angola Cables veio, pôs o pé em Fortaleza, está aí para o mundo todo. O que a gente pode esperar da Angola Cables nessa questão de baixa latência, planos para o futuro? Cristóstomo, isso aí vai ser difícil, você tem 3 minutos para responder. E Helder, na questão dos jogos, eu vi algumas perguntas falando se, por exemplo, se você acredita que as pessoas vão poder contratar jogadores de Angola e de outros países da África para o Brasil. Como você vê esse mundo e vice-versa? É contigo, Cristóstomo. Pode começar, meu querido. Pronto, essa é uma pergunta interessante, desafiante. Só de olhar para o desafio, para a exigência que essa pergunta tem, a resposta não pode vir só de uma entidade. E é a razão desse painel aqui estar composto por esses craques que estão aqui.
É preciso criar as estradas, né? Mas também é preciso que as pessoas saibam como usar as estradas. E depois de criar as estradas, que é o ecossistema que permite a baixa latência, preciso também que haja o conteúdo especializado. Então, todas as pessoas que estão aqui hoje são desafiadas a trazer essa experiência com leis, com comentários, com conteúdos como o Nelson falou, o Ezequiel disse que o governo é que regula. Em África não é diferente. Mas isto é telecomunicações, é criação de conteúdos, é uma profissão. E o que estamos a dizer aqui, existe um copo cheio de um lado, precisa transbordar. Vocês não precisam continuar só a olhar para o lado do hemisfério sul, que é totalmente desenvolvido. Mas tem que começar a olhar também para o outro lado, que esse é o desafio aqui que acredito que deve ficar aqui para as pessoas, para que a nossa aproximação, através dessa redução, que já é inferior do piscar de um olho, né? Eu não preciso ir para o Brasil para conhecer o Brasil. E estamos aqui a falar, estamos num painel que é mais brasileiro do que angolano e, digamos, mais brasileiro do que africano. E aí é exatamente isto. A infraestrutura está aí, os data centers estão criados, a conectividade, o ambiente de baixa latência está aí. Agora, precisamos continuar a trabalhar, precisamos continuar a garantir melhorias, não competir, mas a combinar, a identificar sinergias que sejam benéficas para todas as empresas que combinam entre si. E é isso que nós temos estado a fazer todos os dias de forma muito afincada para garantir que os gamers, e não só os gamers, né, todas as pessoas que queiram fazer negócio nesse ambiente do hemisfério sul e queiram exportar, e já tem uma infraestrutura muito cheia como o Brasil tem, possa vir para o outro lado e também poder trocar experiências e garantir maior jogabilidade com uma infraestrutura robusta, conectada, de baixa latência, direta acima de tudo, sem as voltas, as latências muito altas. E é isso que nós estamos a trazer e continuamos a trazer com a ajuda de todos vocês. Muito bom, muito bom. Agora, Helder, suas palavras. Boas. Quanto a isso da contratação de jogadores, tanto brasileiros como angolanos, acho que é bastante possível. Assim como nós trabalhamos agora com narradores brasileiros, amanhã também pode ser uma equipa brasileira contrata um jogador de Free Fire em Angola. Mas também acho que antes de chegar aí, nós temos que estar incluídos nos melhores jogadores da África também. Porque lá vem a necessidade de termos uma competição. Se calhar um dia pode ser em Angola, pode ser África do Sul, mas temos uma competição de melhores jogadores africanos que vai atrair também interesse nas grandes empresas para trazer esse jogador. Também numa questão de marketing, a dizer que pronto, aqui na minha equipa de Free Fire do Brasil tem um melhor jogador africano, também já aqui é uma questão de marketing e que também vai trazer mais audiência, o alcance é maior. Aqui várias estratégias que podem acontecer e para mim é possível, é muito possível e vai acontecer mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. E também há potencial, não só numa questão de marketing, mas também há potencial. Às vezes é só aquilo que nós já discutimos aqui, né? As latências e a falta de energia e outros fatores que acontecem que impedem um jogador de qualidade de mostrar a qualidade que tem, não é? Então, mas vai acontecer e é possível. Muito bem. Olha, eu vou dizer para vocês, meus amigos, começamos no horário e terminamos no horário. Isso sim é que é pontualidade. Bom, temos 1 minuto para terminar. Eu vou me apoderar aqui de todos vocês e colocar nossas conclusões finais. Eu diria que foi extremamente proveitoso, respostas muito boas. E olha que eu participo de live e eu ainda vou ser sincero, eu já não aguento mais live. É tanta live que é uma coisa de doido. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que nós tivemos uma média de 50 pessoas assistindo. Todas elas ficaram praticamente até o fim. Então, nós tivemos um aproveitamento de 93% das pessoas que assistiram. Isso quer dizer um engajamento muito bom. Isso é interessante também para esse sentido. As respostas foram de um ótimo nível. Eu acredito que podemos aprender um pouquinho mais agora, até entre os dois países, e o que agradeço também, claro, muito a Angola Cables por nos prover com essas pessoas que estão aqui. E, amigos, eu deixo o meu grande abraço a todos vocês.
Foi um prazer moderar essa mesa com vocês. Eu espero que eu tenha sido um bom anfitrião e ter colocado todo mundo. A minha média, eu sou um cara que gosta de estatística, a minha média de fala de todo mundo foi mais ou menos 83% respeitadas. Só meu amigo Ezequiel que passou um pouquinho. Mas está tudo bem, ele é professor, a gente perdoa. Mas é isso, gente. Um grande abraço em nome de todos aqui. Eric, Crisóstomo, Ezequiel, Nilson e Helder, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Angola Cables, por nos prover com essa prazerosa charla entre todos nós. Ok, gente? Obrigado. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.